Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, capítulo 13. Durante 2 meses, os fugitivos permaneceram desaparecidos. Nesses 2 meses, a Sra. Linton enfrentou e venceu o pior choque do que foi denominado febre cerebral. Nenhuma mãe poderia ter cuidado de uma filha única com mais devoção do que Edgar cuidou dela. Dia e noite ele a vigiava e suportava pacientemente todos os incômodos que os nervos irritáveis e a razão abalada podiam infligir. E, embora Kenneth comentasse que o que ele salvara da morte só recompensaria seu cuidado, formando a fonte de constante ansiedade futura, na verdade, que sua saúde e força estavam sendo sacrificadas para preservar uma mera ruína da humanidade. Ele não conhecia limites em gratidão e alegria quando a vida de Catherine foi declarada fora de perigo. E hora após hora, ele se sentava ao lado dela, acompanhando o retorno gradual à saúde física e alimentando suas esperanças otimistas demais com a ilusão de que sua mente também voltaria ao equilíbrio e ela logo seria completamente como antes. A primeira vez que ela saiu de seus aposentos foi no início de março do ano seguinte. O Sr. Linton havia colocado em seu travesseiro, pela manhã, um punhado de açafrões dourados. Seus olhos, há muito estranhos a qualquer vislumbre de prazer, os avistaram ao despertar e brilharam de alegria enquanto ela os recolhia avidamente. Estas são as primeiras flores em uivantes, exclamou ela. Elas me lembram a brisa suave do degelo, o sol quente e a neve derretida. Edgar, não há vento sul por aqui e a neve não está quase toda derretida? A neve já derreteu completamente por aqui, querida, respondeu o marido. E só vejo 2 pontos brancos em toda a extensão dos charnecos. O céu está azul, as cotovias cantam e os riachos e córregos estão todos cheios. Catherine, na primavera passada, nesta mesma época, eu ansiava por tê-la sob este teto. Agora, gostaria que estivesse 1 ou 2 quilômetros acima daquelas colinas. O ar sopra tão suavemente que sinto que a curaria. Só voltarei mais uma vez, disse a inválida. Então vocês me deixarão e eu ficarei para sempre. Na próxima primavera, vocês sentirão saudades de me ter sob este teto e olharão para trás e pensarão que foram felizes hoje. Linton a cobriu de carinhos e tentou animá-la com as palavras mais afetuosas, mas, olhando vagamente para as flores, ela deixou as lágrimas se acumularem em seus cílios e escorrerem por suas bochechas indiferente. Sabíamos que ela estava realmente melhor e, portanto, concluímos que o longo confinamento em um único lugar era responsável por grande parte desse desânimo e que uma mudança de ambiente poderia aliviá-lo parcialmente. O patrão me disse para acender a lareira na sala de estar, deserta há muitas semanas, e para colocar uma poltrona ao sol perto da janela. Então, ele a trouxe para baixo e ela ficou sentada por um longo tempo, desfrutando do calor agradável e, como esperávamos, revigorada pelos objetos ao seu redor, que, embora familiares, estavam livres das associações sombrias que envolviam seu odiado quarto de doente. Ao anoitecer, ela parecia muito exausta. Contudo, nenhum argumento a convenceu a retornar naquele quarto e eu tive que arrumar o sofá da sala para servir de cama até que outro quarto pudesse ser preparado. Para evitar o cansaço de subir e descer as escadas, instalamos isto onde você está agora, no mesmo andar da sala de estar, e logo ela teve forças para se mover de um cômodo para o outro, apoiando-se no braço de Edgar. Ah, pensei comigo mesmo. Ela poderia se recuperar com um tanto cuidado. E havia um duplo motivo para desejar isso, pois a existência dela dependia da de outro. Alimentávamos a esperança de que, em breve,
o coração do Sr. Linton se alegraria e suas terras seriam protegidas das garras de um estranho com o nascimento de um herdeiro. Devo mencionar que Isabela enviou ao irmão, cerca de 6 semanas antes de sua partida, um bilhete curto anunciando seu casamento com Heathcliff. Parecia seco e frio, mas, no rodapé, havia um pedido de desculpas pontilhado a lápis, um tanto obscuro, e um apelo por lembranças carinhosas e reconciliação. Caso sua atitude o tivesse ofendido, afirmando que não podia evitar o que fizera e, uma vez consumado, não tinha mais como voltar atrás. Linton não respondeu a isso, creio, e 2 semanas depois recebi uma longa carta que considerei estranha, vinda da pena de uma noiva recém-saída da lua de mel. Vou lê-la, pois ainda aguardo. Qualquer lembrança dos mortos é preciosa se eles forem valorizados em vida. Querida Ellen, começa assim. Cheguei ontem à noite a Morro dos Ventos Uivantes e soube pela primeira vez que Catherine esteve e ainda está muito doente. Suponho que não devo escrever para ela, e meu irmão está ou muito zangado ou muito aflito para responder ao que lhe enviei. Mesmo assim, preciso escrever para alguém, e a única opção que me resta é você. Informe a Edgar que eu daria tudo para ver seu rosto novamente, que meu coração retornou a Thrushcross Grange 24 horas depois de eu tê-lo deixado e está lá neste momento repleto de sentimentos calorosos por ele e por Catherine. Não consigo entender, porém, estas palavras estão sublinhadas. Eles não precisam me esperar e podem tirar as conclusões que quiserem, tomando cuidado, contudo, para não atribuírem nada à minha vontade fraca ou à minha falta de afeto. O restante da carta é apenas para você. Gostaria de lhe fazer 2 perguntas. A primeira é: como você conseguiu preservar os sentimentos comuns da natureza humana enquanto residia aqui? Não consigo reconhecer nenhum sentimento que as pessoas ao meu redor compartilhem comigo. A segunda pergunta, que me interessa muito, é a seguinte: o Sr. Radcliffe é um homem? Se for, ele é louco? Se não for, ele é um demônio? Não vou revelar os motivos que me levam a fazer essa pergunta, mas peço-lhe que explique, se puder, o que eu fiz quando vier me visitar. E você precisa vir, Ellen, muito em breve. Não escreva, mas venha e traga-me algo de Edgar. Agora você ouvirá como fui recebida em meu novo lar, assim como imagino que será em Heights. É para me divertir que me detenho em assuntos como a falta de conforto externo. Eles nunca ocupam meus pensamentos, exceto no momento em que sinto falta deles. Eu riria e dançaria de alegria se descobrisse que a ausência deles era a totalidade dos meus sofrimentos, e o resto apenas um sonho real. O sol se pôs atrás de Grange quando entramos nos charnecos, por isso calculei que fossem 6 horas. Meu companheiro parou por meia hora para inspecionar o parque, os jardins e, provavelmente, o próprio lugar da melhor maneira possível. Então, já estava escuro quando desmontamos no pátio pavimentado da casa de fazenda e seu antigo companheiro de trabalho, Joseph, saiu para receber-nos à luz de uma vela fraca. Ele o fez com uma cortesia que lhe rendeu muitos elogios. Seu primeiro ato foi elevar a tocha à altura do meu rosto, semicerrar os olhos maliciosamente, projetar o lábio inferior e se afastar. Em seguida, pegou os 2 cavalos e os conduziu para os estábulos, reaparecendo apenas para trancar o portão externo, como se vivêssemos em um antigo castelo. Radcliffe ficou para conversar com ele e eu entrei na cozinha. Um buraco escuro e desarrumado. Arrisco dizer que você não a reconheceria, de tão diferente que está desde que estava sob sua responsabilidade. Perto da lareira estava um garoto maltrapilho, forte nos membros e sujo nas roupas, com o olhar de Catherine nos olhos e ao redor da boca. Este é o sobrinho legal de Edgar, refleti. Meu, de certa forma. Devo apertar sua mão e, sim, devo beijá-lo. É certo estabelecer um bom entendimento desde o início.
Me aproximei e, tentando pegar seu punho rechonchudo, disse: Como vai, meu querido? Ele respondeu usando um jargão que eu não compreendi. Que sermos amigos, Harrington? Foi a próxima pergunta durante a conversa. Um juramento e a ameaça de soltar o Toddler em mim se eu não desistisse recompensaram minha perseverança. Ei, Toddler, rapaz! Sussurrou o pequeno desgraçado, despertando um bulldog mestiço de sua touca num canto. Então, vais vir? Perguntou ele com autoridade. O amor pela minha vida me impeliu a obedecer. Cruzei a soleira para esperar que os outros entrassem. O Sr. Radcliffe não estava à vista e Joseph, a quem segui até os estábulos e a quem pedi que me acompanhasse, depois de me encarar e resmungar para si mesmo, torceu o nariz e respondeu: Mim. Algum cristão ouviu algo parecido? Que coisa! Como posso saber o que vocês estão dizendo? Digo que quero que entre comigo em casa, exclamei, pensando que ele era surdo, mas profundamente indignada com sua grosseria. Comigo não tem problema, tenho outra coisa para fazer, respondeu ele e continuou o seu trabalho, movendo suas mandíbulas proeminentes enquanto isso e examinando minhas vestes e semblante. As primeiras muito refinadas, mas a segunda, tenho certeza, tão triste quanto ele poderia desejar, com soberano desprezo. Dei a volta no pátio e passei por um portão até a porta, onde tomei a liberdade de bater na esperança de que algum outro funcionário público aparecesse. Após uma breve espera, a porta foi aberta por um homem alto e magro, sem lenço no pescoço e extremamente desleixado. Suas feições estavam perdidas em meio a uma massa de cabelos desgrenhados que lhe caíam sobre os ombros, e seus olhos também eram como os de uma Catherine, fantasmagórica, com toda a sua beleza aniquilada. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele com um tom sombrio. Quem é você? Meu nome era Isabella Linton, respondi. O senhor já me viu antes. Me casei recentemente com o Sr. Radcliffe e ele me trouxe aqui, suponho que com sua permissão. Então ele vai voltar? Perguntou o eremita, com um olhar fulminante como de um lobo faminto. Sim, nós acabamos de chegar, eu disse. Mas ele me deixou perto da porta da cozinha e, quando eu ia entrar, seu filhinho ficou de sentinela e me assustou com a ajuda de um bulldog. Ainda bem que o velão infernal cumpriu sua palavra, rosnou meu futuro anfitrião, vasculhando a escuridão além de mim na expectativa de encontrar Radcliffe. Então, se entregou a um solilóquio de execrações e ameaças sobre o que eu teria feito se o demônio o tivesse enganado. Arrependi-me de ter tentado essa segunda entrada e quase me inclinei a escapar antes que ele terminasse de praguejar. Mas, antes que eu pudesse concretizar essa intenção, ele ordenou que eu entrasse, fechou e trancou a porta. Havia uma grande lareira e essa era toda a luz no enorme aposento, cujo chão havia adquirido uma tonalidade cinza uniforme, e os outrora brilhantes pratos de estanho, que costumavam atrair meu olhar quando eu era menina, agora ostentavam uma obscuridade semelhante, criada pela oxidação e pela poeira. Perguntei se poderia chamar a empregada e ser conduzida a um quarto. O Sr. Earnshaw não respondeu. Ele caminhava de um lado para o outro com as mãos no bolso, aparentemente esquecendo-se completamente da minha presença, e seu devaneio era evidentemente tão profundo e toda a sua expressão tão misantropa que hesitei em perturbá-lo novamente. Você não se surpreenderá, Ellen, com meu sentimento particularmente deprimente, sentada em pior solidão naquela lareira inóspita e lembrando que a 6 quilômetros de distância ficava meu lar encantador, com as únicas pessoas que eu amava na terra. E tanto fazia se fosse o Atlântico nos separando, em vez daqueles 6 quilômetros. Eu não conseguiria atravessá-los. E me perguntava: para onde devo me voltar em busca de conforto? E, cuidado para não contar a Edgar nem para Catherine. Acima de todas as outras tristezas, esta se destacava: o desespero por não encontrar ninguém que pudesse ou quisesse
ser meu aliado contra Heathcliff. Eu havia buscado refúgio em Morro dos Ventos Uivantes, quase de bom grado, porque aquele acordo me garantia não ter que viver sozinha com ele. Mas ele conhecia as pessoas com quem estávamos nos envolvendo e não temia a intromissão delas. Me sentei e meditei por um tempo melancólico. O relógio bateu 8, 9 horas, e meu companheiro continuava andando de um lado para o outro, a cabeça baixa sobre o peito, em completo silêncio, a menos que um gemido ou uma exclamação amarga escapasse de vez em quando. Tentei ouvir a voz de uma mulher na casa e preenchi o intervalo com profundos arrependimentos e pressentimentos sombrios, que, por fim, se manifestaram em suspiros e choros incontroláveis. Não me dei conta de quão abertamente eu lamentava, até que Earnshaw parou em frente a mim, em seu andar cadenciado, e me lançou um olhar de surpresa recém-desperta. Aproveitando sua atenção renovada, exclamei: Estou cansado da viagem e quero ir para a cama. Onde está a criada? Me indique onde ela está, pois ela não vem até mim. Não temos nenhuma, respondeu ele. Você terá que se virar sozinha. Onde devo dormir então? Solucei. Eu já não tinha mais nenhum respeito por mim mesma, consumida pelo cansaço e pela miséria. Joseph lhe mostrará o quarto de Radcliffe, disse ele. Abra aquela porta, ele está lá dentro. Eu ia obedecer, mas ele de repente me deteve e acrescentou num tom estranhíssimo: Tenha a gentileza de girar a fechadura e puxar o ferrolho. Não se esqueça disso. Bem, eu disse. Mas por que, Sr. Earnshaw? Eu não gostava da ideia de me envolver deliberadamente com Radcliffe. Veja só, respondeu ele, tirando do colete uma pistola de construção curiosa com uma lâmina de mola de 2 gumes acoplada ao cano. É uma grande tentação para um homem desesperado, não é? Não consigo resistir à tentação de subir com isso todas as noites e tentar abrir a porta dele. Se uma vez a encontro aberta, ele está perdido. Faço isso invariavelmente, mesmo que no minuto anterior eu tenha me lembrado de 100 razões que deveriam me fazer desistir. É algum demônio que me incita a frustrar meus próprios planos matando. Você luta contra esse demônio por amor enquanto puder. Quando chegar a hora, nem todos os anjos do céu o salvarão. Examinei a arma com curiosidade. Uma ideia horrenda me ocorreu. Quão poderoso eu seria possuindo tal instrumento. A peguei de sua mão e toquei a lâmina. Ele pareceu surpreso com a expressão que meu rosto assumiu por um breve instante. Não era horror, era cobiça. Arrancou a pistola de volta com ciúmes, fechou a faca e a guardou novamente. Não me importo se você contar a ele, disse ele. Deixe-o em alerta e fique de olho nele. Vejo que você conhece as nossas condições. O perigo que ele representa não te surpreende. O que Radcliffe fez a você? Perguntei. Em que ele te prejudicou para merecer esse ódio terrível? Não seria mais sensato pedir que ele saísse de casa? Não! Trovejou Earnshaw. Se ele se oferecer para me deixar, estará morto. Se o persuadir a tentar, você será uma assassina. Vou perder tudo, sem chance de recuperar. Harrington vai virar um mendigo? Oh, danação! Vou recuperar tudo e vou ter o ouro dele também, e depois o sangue dele e o inferno ficará com a alma dele. Será 10 vezes mais sombrio com esse hóspede do que jamais foi antes. Ellen, você me apresentou aos hábitos do seu antigo patrão. Ele está claramente à beira da loucura. Pelo menos estava assim ontem à noite. Tremi só de estar perto dele e achei a melancolia malcriada do criado até agradável. Ele recomeçou seu andar taciturno, então levantei a tranca e escapei para a cozinha. Joseph estava debruçado sobre o fogo, olhando para uma grande panela que balançava acima dele, e uma tigela de madeira com um mingau de aveia estava no banco próximo. O conteúdo da panela começou a ferver, e ele se virou para mergulhar a mão na tigela. Imaginei que essa preparação provavelmente fosse para o nosso jantar, e estando com fome, resolvi que deveria ser comestível
Então, exclamando bruscamente, eu vou fazer o mingau. Tirei a panela do seu alcance e comecei a tirar meu chapéu e minha roupa de montaria. O Sr. Earnshaw, continuei, me orientou a me servir sozinha, e assim farei. Não vou bancar a dama entre vocês, com medo de morrer de fome. Meu Deus! Murmurou ele, sentando-se e acariciando as meias caneladas do joelho ao tornozelo. Se houver novas trocas, justo quando me acostumo com dois senhores, se eu tiver uma amante sobre a minha cabeça, é hora de partir. Nunca pensei que veria o dia em que deixarei este velho lugar, mas duvido que esteja próximo. Essa lamentação não me chamou a atenção. Comecei a trabalhar rapidamente, suspirando ao lembrar de um período em que tudo teria sido pura alegria, mas fui obrigada a afastar rapidamente essa lembrança. A lembrança da felicidade passada me atormentava, e quanto maior o perigo de evocar sua aparição, mais rápido o dedal girava e mais depressa as porções de farinha caíam na água. Joseph observava meu jeito de cozinhar com crescente indignação. Ai, exclamou ele. Harrington, você não vai comer seu mingau esta noite. Não vai passar de pedaços do tamanho da minha mão. Ai, de novo. Eu jogaria tudo na tigela se fosse você. Pronto, para de comer. E aí você terá terminado com isso. Ainda bem que os dois não estão surdos. Confesso que foi uma bagunça e tanto quanto despejado nas bacias, 4 haviam sido providenciadas e um jarro de leite fresco foi trazido do laticínio, que Harrington agarrou e começou a beber, derramando o leite da borda larga. Reclamei e pedi que ele tomasse o seu em uma caneca, afirmando que não conseguia sentir o gosto do líquido tratado de forma tão descuidada. O velho cínico preferiu se ofender profundamente com essa delicadeza, assegurando-me repetidamente que o estábulo era tão bom quanto eu, e tão bom quanto o meu, e se perguntando como eu podia ser tão convencida. Enquanto isso, o pequeno arruaceiro continuava a mamar e me encarava com um olhar desafiador, enquanto babava no jarro. Vou jantar em outro cômodo, eu disse. Vocês não têm nenhum lugar que chamem de sala de estar? Sala de estar? Ele repetiu com desdém. Sala de estar. Ora, não temos salas de estar. Se você não gosta de companhia, tem a do patrão. E se você não gosta de patrão, tem a nossa. Então subirei, respondi. Mostre-me um quarto. Coloquei minha bacia em uma bandeja e fui buscar mais leite. Com muita reclamação, o sujeito se levantou e subiu antes de mim. Fomos até o sótão. Ele abria uma porta de vez em quando para espiar os aposentos por onde passávamos. Aqui está um rã, disse ele, finalmente atirando para trás uma tábua torta com dobradiças. É bom o suficiente para comer um pouco de mingau. Há um pacote de milho naquele canto. Ali, Matterly Klein. Se você tem medo de sujar suas lindas roupas de seda, estenda seu lenço sobre ele. O ham era uma espécie de depósito de madeira com um forte cheiro de malte e grãos. Vários sacos contendo diversos artigos estavam empilhados ao redor, deixando um amplo espaço vazio no meio. Ora, meu amigo, exclamei, o encarando com raiva. Este não é lugar para dormir? Quero ver meu quarto. Rumores de cama? Ele repetiu em tom de deboche. Veja todos os rumores de cama que existem. Esse é o meu. Ele apontou para o segundo sótão, que só diferia do primeiro por ter as paredes mais despidas e uma cama grande e baixa, sem cortinas, com uma colcha cor de índigo em uma das extremidades. O que eu quero com o seu? Retruquei. Suponho que o Sr. Radcliffe não mora no último andar da casa, não é? Ah, a do mestre Radcliffe que você está procurando? Exclamou ele, como se fizesse uma nova descoberta. Não podia ter dito isso antes? Então, eu deveria ter lhe dito, durante todo esse trabalho, que esse é um que você não pode ver. Ele o mantém trancado, e ninguém jamais o encontra, a não ser ele mesmo.
Você tem uma bela casa, Joseph. Não pude deixar de observar. Moradores agradáveis, e acho que a essência concentrada de toda a loucura do mundo se instalou no meu cérebro no dia em que liguei meu destino ao deles. Contudo, isso não vem ao caso agora. Há outros quartos. Pelo amor de Deus, apresse-se e deixe-me me instalar em algum lugar. Ele não respondeu à minha invocação. Apenas desceu obstinadamente os degraus de madeira, parando diante de um aposento que, pela parada e pela qualidade superior dos móveis, imaginei ser o melhor. Havia um tapete, um bom tapete, mas o padrão estava apagado pela poeira, uma lareira coberta de recortes de papel que se desfaziam, uma bela cama de carvalho com amplas cortinas carmesim de tecido caro e fabricação moderna, mas elas, evidentemente, haviam sofrido maus tratos. As cortinas pendiam em festões, arrancadas dos anéis, e a haste de ferro, que as sustentava, estava torta de um lado, fazendo com que o tecido arrastasse no chão. As cadeiras também estavam danificadas, muitas delas gravemente, e profundas marcas deformavam os painéis das paredes. Eu estava tentando reunir coragem para entrar e tomar posse do lugar, quando meu guia tolo anunciou: Este aqui é o do patrão. Meu jantar estava frio, meu apetite havia desaparecido e minha paciência estava esgotada. Insisti em que me fosse oferecido imediatamente um lugar de refúgio e meio de repouso. Onde está o diabo? Começou o ancião religioso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe. Para onde diabos vocês iriam, seus inúteis e enfadonhos? Vocês já viram tudo, menos o quarto do Haddington. Não há mais nenhum lugar para se esconder nesta selva. Fiquei tão irritada que atirei minha bandeja e seu conteúdo no chão. Depois me sentei no topo da escada, escondi o rosto nas mãos e chorei. Eca, eca! Exclamou Joseph. Muito bem, senhorita Cat. Muito bem, senhorita Cat. Agora o mestre vai dar uma olhada nessas panelas quebradas. Aí vamos ouvir alguma coisa. Vamos ouvir como as coisas devem ser. Bobinho inútil. Você merece ficar ansiando por isso até o Natal, jogando os preciosos presentes de Deus aos seus pés em sua fúria maligna. Mas eu estaria enganado se você mostrasse seu espírito por muito tempo. Será que Radcliffe vai continuar com esses bons modos? Você acha? Eu só queria que ele a pegasse nessa brincadeira. Eu só queria que ele a pegasse. E assim ele continuou resmungando até o seu esconderijo lá embaixo, levando a vela consigo e eu permaneci no escuro. O período de reflexão que se seguiu a essa ação tola me obrigou a admitir a necessidade de sufocar meu orgulho e abafar minha ira, e a me esforçar para dissipar seus efeitos. Uma ajuda inesperada surgiu na forma de Trottler, que agora reconheci como filho do nosso velho Skulker. Ele havia passado sua infância em Thrushcross Grange e agora dado por meu pai ao Sr. Hindley. Imagino que ele me reconheceu, encostou o focinho no meu em sinal de saudação e, em seguida, apressou-se a devorar o mingau. Enquanto eu tateava de degrau em degrau, recolhendo os cacos de cerâmica e secando os respingos de leite do corrimão com meu lenço de bolso, nossos trabalhos mal haviam terminado quando ouvi os passos de Earnshaw no corredor. Meu ajudante recolheu o rabo e se encostou na parede. Eu me esgueirei pela porta mais próxima. A tentativa do cachorro de evitá-lo foi em vão, como eu imaginei, pelo barulho de passos apressados, descendo as escadas e por um latido prolongado e lamentoso. Eu tive mais sorte. Ele passou, entrou em seu quarto e fechou a porta. Logo depois, Joseph subiu com Harrington para colocá-lo na cama. Eu havia me abrigado no quarto de Harrington e o velho, ao me ver, disse: Há espaço para você e seu orgulho agora. Eu acho que na mansão. Está vazia, você pode ficar com tudo para si. E ele, como sempre, faz um terço, então má companhia. Aproveitei com prazer essa sugestão. No instante em que me atirei numa cadeira junto à lareira, cochilei e adormeci. Meu sono foi profundo e doce.
embora tenha terminado muito depressa. O Sr. Radcliffe me acordou. Ele acabara de entrar e perguntou, com o seu jeito carinhoso, o que eu estava fazendo ali. Lhe contei o motivo de estar acordado até tão tarde. Ele tinha a chave do nosso quarto no bolso. O adjetivo nosso me causou uma ofensa mortal. Ele jurou que não era, nem jamais seria minha. E ele? Mas não repetirei suas palavras, nem descreverei seu comportamento habitual. Ele é engenhoso e incansável em sua busca por me causar repulsa. Às vezes, me surpreendo com ele com uma intensidade que anestesia meu medo. Contudo, lhe garanto, nenhum tigre, nenhuma serpente venenosa poderiam despertar em mim um terror igual ao que ele desperta. Ele me contou sobre a doença de Catherine e acusou meu irmão de tê-la causado, prometendo que eu seria o representante de Edgar no sofrimento até que ele pudesse encontrá-lo. Eu o odeio. Sou miserável. Fui uma tola. Cuidado para não dizer uma palavra sequer disso a ninguém, Grange. Esperarei por você todos os dias. Não me decepcione. Isabela. Capítulo 14. Assim que terminei de ler esta epístola, fui ter com o mestre e informei-o de que a sua irmã tinha chegado ao Morro dos Ventos Uivantes e me enviado uma carta expressando a sua tristeza pela situação da senhora Linton e o seu ardente desejo de o ver, com o pedido de que ele lhe transmitisse, o mais rapidamente possível, algum sinal de perdão da minha parte. Perdão, disse Linton. Não tenho nada para perdoar a ela, Ellen. Pode vir a Morro dos Ventos Uivantes esta tarde, se quiser, e dizer que não estou zangado, mas que lamento tê-la perdido, especialmente porque nunca poderei acreditar que ela será feliz. No entanto, ir vê-la está fora de questão. Estamos eternamente separados, e se ela realmente quiser me fazer um favor, que convença o vilão com quem se casou a deixar o país. E o senhor não vai escrever um bilhetinho para ela? Por favor? Perguntei em tom de súplica. Não, não vou, respondeu ele. Isto é desnecessário. Minha comunicação com a família de Radcliffe será tão escassa quanto a dele com a minha. Não haverá nenhuma. A frieza do Sr. Edgar me deprimiu profundamente, e durante todo o caminho desde a granja quebrei a cabeça pensando em como dar mais ânimo ao que ele disse quando repetia as palavras e como suavizar sua recusa em dizer sequer algumas linhas para consolar Isabela. Ouso dizer que ela estava me vigiando desde a manhã. Eu a vi olhando através da treliça quando subia a alameda do jardim e acenei para ela, mas ela recuou como se tivesse medo de ser vista. Entrei sem bater. Nunca houve uma cena tão sombria e desoladora como a que a casa, antes alegre, apresentava. Devo confessar que, se eu estivesse no lugar da jovem, pelo menos teria varrido a lareira e espanado as mesas, mas ela já compartilhava do espírito de negligência que a envolvia. Seu belo rosto estava pálido e apático. Seus cabelos, sem cachos, algumas mechas pendiam sem vida e outras, descuidadamente, enroladas em volta da cabeça. Provavelmente, ela não havia tocado em seu vestido desde a noite anterior. Hindley não estava lá. O Sr. Radcliffe estava sentado à mesa, folheando alguns papéis em sua carteira, mas levantou-se quando apareci, perguntou-me como eu estava, de forma bastante amigável, e me ofereceu uma cadeira. Ele era a única coisa ali que parecia decente, e achei que ele nunca estivera tão bem. As circunstâncias haviam alterado tanto suas posições que ele certamente pareceria a um estranho um cavalheiro nato e sua esposa uma completa desleixada. Ela veio ansiosamente me cumprimentar e estendeu uma das mãos para pegar a carta esperada. Balancei a cabeça negativamente. Ela não entenderia a indireta, mas me seguiu até um aparador, onde fui colocar o meu chapéu e insistiu em um sussurro para que eu lhe entregasse imediatamente o que havia trazido. Radcliffe adivinhou o significado de suas manobras e disse:
Se você tem alguma coisa para Isabela, como sem dúvida tem, Nelly, dê a ela. Não precisa fazer segredo. Não temos segredos entre nós. Oh, não tenho nada, respondi, achando melhor falar a verdade de uma vez. Meu patrão me pediu que dissesse à irmã dele que ela não deve esperar nenhuma carta e nenhuma visita dele por enquanto. Ele manda lembranças, senhora, e deseja-lhe felicidade. Pede perdão pela tristeza que a senhora causou, mas ele acha que, depois disso, a casa dele e a nossa devem parar de se comunicar, pois não há nada que se possa fazer mantendo-as. O lábio da senhora Radcliffe tremeu levemente e ela retornou ao seu lugar junto à janela. Seu marido sentou-se na lareira, perto de mim, e começou a fazer perguntas sobre Catherine. Lhe contei tudo o que achei apropriado sobre a doença dela e ele arrancou de mim, por meio de interrogatório, a maior parte dos fatos relacionados à sua origem. Eu a culpei, como ela merecia, por ter provocado tudo aquilo, e terminei desejando que ele seguisse o exemplo do Sr. Linton e evitasse futuras interferências em sua família, para o bem ou para o mal. A Sra. Linton está se recuperando, eu disse. Ela nunca mais será a mesma, mas sua vida foi poupada, e se você realmente a considera, evitará cruzar seu caminho novamente. Aliás, você se mudará deste país de vez, e para que não se arrependa, informo-lhe que Catherine Linton está tão diferente agora de sua antiga amiga Catherine Earnshaw, quanto aquela jovem está diferente de mim. Sua aparência mudou muito, seu caráter muito mais, e a pessoa que for obrigada, por necessidade, a ser sua companheira, só manterá seu afeto daqui em diante pela lembrança de como ela era, pela humanidade comum e por um senso de dever. É bem possível, observou Heathcliff, esforçando-se para parecer calmo. Bem possível que seu mestre não tenha nada além de humanidade e senso de dever para se apoiar. Mas você imagina que eu deixarei Catherine à mercê de seu dever e humanidade? E pode comparar meus sentimentos em relação a Catherine com os dele? Antes de sair desta casa, preciso que você prometa que conseguirá uma entrevista comigo. Concorde ou recuse, eu a verei. O que você disse? Digo-lhe, Sr. Heathcliff, respondi, que não deve fazê-lo, nunca o fará, por meu intermédio. Outro encontro entre o senhor e o patrão a mataria de vez. Com a sua ajuda, isso pode ser evitado, continuou ele. E se houver perigo de tal evento, se ele for a causa de acrescentar mais um único problema à existência dela, bem, acho que estarei justificado em ir aos extremos. Gostaria que você tivesse sinceridade suficiente para me dizer se Catherine sofreria muito com a perda dele. O medo de que sim me impede. E aí você vê a diferença entre nossos sentimentos. Se ele estivesse no meu lugar e eu no dele, embora eu o odiasse com um ódio que transformasse minha vida em fel, eu jamais teria levantado a mão contra ele. Pode parecer incrédulo, se quiser. Eu jamais o teria banido da companhia dela quando ela o desejasse. No momento em que o afeto dela cessasse, eu teria arrancado seu coração e bebido seu sangue. Mas, até lá, se você não acredita em mim, você não me conhece. Até lá, eu teria morrido aos poucos antes de tocar em um único fio de cabelo dele. E, no entanto, interrompi, você não tem escrúpulos em arruinar completamente todas as esperanças de sua perfeita restauração ao se intrometer em sua memória agora, quando ela quase se esqueceu de você e envolvendo-a em um novo tumulto de discórdia e angústia. Você acha que ela quase se esqueceu de mim? Disse ele. Ah, Nelly, você sabe que não. Você sabe também quanto eu que, para cada pensamento que ela dedica a Linton, ela dedica 1000 a mim. Em um período muito miserável da minha vida, tive uma ideia desse tipo. Ela me assombrou quando voltei para o bairro no verão passado, mas só a certeza dela me fez admitir esta ideia horrível novamente. E então, Linton não seria nada, nem Ridley, nem todos os sonhos que já sonhei. Duas palavras definiriam o meu futuro: morte e inferno. A existência depois de perdê-la seria um inferno. No entanto,
Fui tolo em imaginar por um momento que ela valorizava o afeto de Edgar Linton mais do que o meu. Mesmo que ele amasse com todas as forças do seu insignificante ser, não conseguiria amar tanto em 80 anos quanto eu em um dia. E Catherine tem um coração tão profundo quanto o meu. O mar poderia ser facilmente contido naquele bebedouro de cavalos, assim como todo o afeto dela poderia ser monopolizado por ele. Bobagem. Ele mal é mais querido para ela do que seu cachorro ou seu cavalo. Não é em que ele seja amado como eu, como ela pode amar nele, ou o que ele não tem. Catherine e Edgar gostam um do outro como duas pessoas podem gostar, exclamou Isabela com repentina vivacidade. Ninguém tem o direito de falar desse jeito, e não vou tolerar que meu irmão seja depreciado em silêncio. Seu irmão também gosta muito de você, não é? Observou Heathcliff com desdém. Ele te deixa à deriva no mundo com uma rapidez surpreendente. Ele não tem noção do meu sofrimento, respondeu ela. Eu não lhe contei isso. Então você estava lhe contando alguma coisa? Você escreveu algo, não é? Para dizer que eu era casada, eu escrevi. Você viu o bilhete? E nada desde então? Não. Minha jovem parece estar muito pior por causa dessa mudança de estado, comentei. Obviamente, o amor de alguém falhou no caso dela. De quem, eu posso imaginar, mas talvez seja melhor não dizer. Imagino que tenha sido culpa dela mesma, disse Heathcliff. Ela está se degenerando numa mera vadia. Está cansada de tentar me agradar tão cedo. É inacreditável, mas, logo no dia do nosso casamento, ela estava chorando para ir embora. De qualquer forma, ela se adaptará muito melhor a esta casa por não ser tão boazinha, e eu me certificarei de que ela não me desonre vagando por aí. Bem, senhor, respondi. Espero que leve em consideração que a senhora Heathcliff está acostumada a ser cuidada e servida, e que foi criada como filha única, a quem todos estavam prontos para servir. O senhor deve permitir que ela tenha uma criada para manter as coisas em ordem e deve tratá-la com gentileza. Seja qual for a sua opinião sobre o Sr. Edgar, não pode duvidar de que ela tem capacidade para criar laços fortes, ou não teria abandonado a elegância, o conforto e os amigos de seu antigo lar para se estabelecer contente em um lugar tão ermo como este, com o Senhor. Ela os abandonou sob uma ilusão, respondeu ele. Ela me imagina como um herói romântico e espera indulgências ilimitadas da minha devoção cavalheiresca. Mal consigo considerá-la uma criatura racional. Tão obstinadamente ela persistiu em formar uma noção fantasiosa do meu caráter e em agir de acordo com as falsas impressões que alimentava. Mas, finalmente, acho que ela começa a me conhecer. Não percebo mais os sorrisos e caretas tolos que me provocavam no início, e a incapacidade insensata de discernir que eu falava sério quando lhe dava minha opinião sobre sua paixão e sobre ela mesma. Foi um esforço maravilhoso de perspicácia descobrir que eu não a amava. Acreditei, em certo momento, que nenhuma lição poderia ensiná-la isso, e, no entanto, ela aprendeu mal. Pois, esta manhã, ela anunciou, como uma informação terrível, que eu realmente consegui fazê-la me odiar. Um verdadeiro trabalho de Hércules, garanto. Se isso for alcançado, terei motivos para agradecer. Posso confiar na sua afirmação, suspirando e implorando para mim? Ouso dizer que ela preferiria que eu tivesse demonstrado toda a ternura diante de você. Fere sua vaidade ter a vida e a verdade exposta. Mas não me importo que todos saibam que a paixão era totalmente unilateral. E eu nunca lhe contei uma mentira sobre isso. Ela não pode me acusar de demonstrar um pingo de falsa ternura. A primeira coisa que ela me viu fazer, ao sair da granja, foi pendurar seu cachorrinho. E quando ela implorou por isso, as primeiras palavras que pronunciei foram o desejo de que eu pudesse enforcar todos os seres que lhe pertenciam, exceto um. Possivelmente ela fez essa exceção para si mesma. Mas nenhuma brutalidade a repugnava. Suponho que ela tem uma admiração inata por isso.
contanto que sua preciosa pessoa estivesse a salvo de qualquer dano. Ora, não era o cúmulo do absurdo, da pura idiotice, para aquele sujeito patético, servil e mesquinho sonhar que eu pudesse amá-la? Diga ao seu mestre, Nelly, que eu nunca, em toda a minha vida, me deparei com uma criatura tão abjeta como ela. Ela chega a desonrar o nome de Linton, e por vezes, por pura falta de criatividade, cedi nos meus experimentos sobre o que ela poderia suportar, e ainda assim recuei vergonhosamente. Mas diga-lhe também, para tranquilizar o seu coração fraterno e magistral, que me mantenham estritamente dentro dos limites da lei. Evitei, até agora, lhe dar o menor direito de exigir uma separação. E além disso, ela não agradeceria a ninguém por nos separar. Se ela quisesse ir embora, poderia. O incômodo da sua presença supera a gratificação que se poderia obter atormentando-a. Senhor Radcliffe, disse eu, isso é conversa de louco. Sua esposa, muito provavelmente, está convencida de que o senhor está louco, e por essa razão, ela o tolerou até agora. Mas, agora que o senhor disse que ela pode ir, sem dúvida ela vai aproveitar a permissão. A senhora não está tão enfeitiçada a ponto de ficar com ele por vontade própria, está? Cuidado, Ellen! Respondeu Isabela, com os olhos brilhando de raiva. Não havia como duvidar, pela expressão deles, do sucesso absoluto dos esforços de seu parceiro para se tornar detestável. Não acredite em uma só palavra do que ele disse. Ele é um mentiroso demoníaco, um monstro, e não um ser humano. Já me disseram que eu poderia deixá-lo antes, e eu tentei, mas não me atrevo a repetir. Só prometa, Ellen, que não contará uma sílaba sequer da infame conversa dele para o meu irmão ou para Catherine. Seja lá o que ele alegue, ele quer levar Edgar ao desespero. Diz que se casou comigo de propósito para obter poder sobre ele e não vai conseguir. Eu morro primeiro. Só espero, rezo, que ele se esqueça da sua diabólica prudência e me mate. O único prazer que consigo imaginar é morrer ou vê-lo morto, esse desgraçado. Pronto, por enquanto basta, disse Radcliffe. Se você for chamada a um tribunal, lembre-se das palavras dela, Nelly. E dê uma boa olhada neste rosto. Ela está quase no ponto que me convém. Não, você não está em condições de ser sua própria guardiã, Isabela. Agora, e eu, sendo seu protetor legal, devo mantê-la sob minha custódia, por mais desagradável que seja a obrigação. Suba, tenho algo a dizer a Ellen Dean em particular. Não é por aí. Suba, eu lhe digo. Ora, este é o caminho para cima, criança. Ele a agarrou e a expulsou do quarto, voltando em seguida e murmurando: Não tenho piedade, não tenho piedade. Quanto mais os vermes se contorcem, mais eu anseio por esmagar suas entranhas. É uma dentição moral, e eu a trituro com maior energia na proporção de um aumento da dor. Você entende o que significa a palavra piedade? Perguntei, me apressando em colocar meu chapéu de volta. Você já sentiu um pouco disso na sua vida? Ora, largue isso! Ele interrompeu, percebendo minha intenção de ir embora. Você ainda não vai. Venha cá, Nelly. Preciso persuadi-la ou obrigá-la a me ajudar a cumprir minha determinação de ver Catherine e sem demora. Juro que não tenho más intenções. Não quero causar nenhum transtorno, nem irritar ou insultar o Sr. Linton. Só quero saber dela como está e por que esteve doente. E perguntar se algo que eu possa fazer lhe será útil. Ontem à noite, estive no jardim da Grange por 6 horas e voltarei lá esta noite. E todas as noites e todos os dias, até encontrar uma oportunidade de entrar. Se Edgar Linton me encontrar, não hesitarei em derrubá-lo e lhe dar o suficiente para garantir sua tranquilidade enquanto eu estiver lá. Se seus criados se opuserem a mim, os ameaçarei com estas pistolas. Não seria melhor que evitar meu contato com eles ou com o seu patrão? E você poderia fazer isso tão facilmente? Eu a avisaria quando chegasse. E então você poderia me deixar entrar. Sem ser vista. Assim que ela estivesse sozinha e observe até que eu partisse, com a consciência tranquila, você estaria impedindo qualquer mal.
Protestei contra desempenhar esse papel traiçoeiro na casa de meu patrão. Além disso, argumentei sobre a crueldade e o egoísmo dele em destruir a tranquilidade da Sra. Linton para sua própria satisfação. A menor ocorrência a assusta terrivelmente, eu disse. Ela é pura tensão e não suportaria o susto. Tenho certeza. Não insista, senhor, ou serei obrigada a informar meu patrão sobre seus planos, e ele tomará medidas para proteger sua casa e seus moradores de tais intrusões injustificáveis. Bom, nesse caso, tomarei medidas para garantir sua segurança, mulher, exclamou Radcliffe. Você não deve sair de Morro dos Ventos Uivantes antes de amanhã de manhã. É uma história tola afirmar que Catherine não suportaria me ver. E quanto a surpreendê-la, não quero isso. Você deve prepará-la. Pergunte a ela se posso ir. Você diz que ela nunca menciona meu nome e que eu nunca sou mencionado a ela. A quem ela deveria me mencionar se sou um assunto proibido na casa? Ela pensa que vocês são todos espiões do marido dela? Oh, não tenha dúvida de que ela está sofrendo muito entre vocês. Eu imagino, pelo silêncio dela, o que ela sente. Você diz que ela está frequentemente inquieta e com um olhar ansioso. Isso é prova de tranquilidade, por acaso? Você fala da mente dela estar perturbada. Como diabos poderia ser diferente em seu terrível isolamento? E aquela criatura insípida e insignificante, a acompanhando por dever e humanidade, por piedade e caridade. Ele poderia muito bem plantar um carvalho num vaso de flores e esperar que ele prosperasse, em vez de imaginar que pode restaurar o vigor dela no solo de suas preocupações superficiais. Vamos resolver isso de uma vez. Você vai ficar aqui e eu terei que lutar para chegar até Catherine por causa de Linton e seu lacaio? Ou você será minha amiga como tem sido até agora e fazer o que eu peço? Se decida, mulher, porque não há razão para eu demorar mais um minuto, se você persistir nessa sua teimosia. Bem, Sr. Lockwood, argumentei, reclamei categoricamente 50 vezes, mas, no fim, ele me obrigou a um acordo. Me comprometi a levar uma carta dele para minha patroa e, caso ela concordasse, prometi informá-lo da próxima ausência de Linton, quando ele poderia vir e entrar na casa como pudesse. Eu não estaria lá, meus colegas de trabalho também ficariam fora do meu caminho. Foi certo ou errado? Temo que tenha sido errado, embora conveniente. Pensei que ao acordar evitei outra explosão, e pensei também que isso poderia criar uma crise favorável na doença mental de Catherine. E então me lembrei da severa repreensão do Sr. Edgar por eu ter espalhado boatos, e tentei dissipar toda a inquietação sobre o assunto, afirmando repetidamente que aquela traição de confiança, se merecesse um nome tão severo, seria a última. Não obstante, minha viagem de volta para casa foi mais triste do que a ida, e muitas dúvidas eu tive, antes que conseguisse me convencer a entregar a carta à Sra. Linton. Mas aqui está o Kenneth. Vou descer e contar a ele o quanto você é melhor. Minha história é chata, como se diz, e servirá para passar mais uma manhã. Que coisa mais triste e monótona. Pensei enquanto a boa senhora descia para receber o médico. E não era exatamente o tipo de coisa que eu escolheria para me divertir. Mas não importa. Vou extrair remédios saudáveis das ervas amargas da senhora Jean e, antes de mais nada, preciso ter cuidado com o fascínio que se esconde nos olhos brilhantes de Catherine Radcliffe. Seria uma situação estranha se eu entregasse meu coração àquela jovem e a filha me desse uma segunda chance. Capítulo 15. Mais uma semana se passou e eu estou muito mais perto da saúde e da primavera. Já ouvi toda a história da minha vizinha em diferentes momentos, conforme a governanta conseguia um tempinho livre de suas obrigações mais importantes. Vou continuar a narrativa com as palavras dela, apenas um pouco condensadas. No geral, ela é uma narradora muito boa e acho que eu não conseguiria melhorar o estilo dela. À noite, disse ela, na noite da minha visita a Hydes, eu sabia, como se o tivesse visto, que o Sr. Radcliffe estava por perto e evitei sair
porque ainda carregava a carta dele no bolso e não queria mais ser ameaçada ou provocada. Eu havia decidido não entregá-la até que meu patrão saísse, pois não conseguia imaginar como o recebimento afetaria Catherine. A consequência foi que a carta não chegou até ela antes de 3 dias. O quarto dia foi domingo, e eu a levei para o quarto dela depois que a família foi à igreja. Havia um criado para cuidar da casa comigo, e geralmente tínhamos o costume de trancar as portas durante o horário da missa. Mas, naquela ocasião, o tempo estava tão quente e agradável que as deixei escancaradas e, para cumprir meu compromisso, já que eu sabia que viria, disse ao meu companheiro que a patroa desejava muito algumas laranjas e que ele deveria ir até a vila comprar algumas, para serem pagas no dia seguinte. Ele saiu e eu subi as escadas. A senhora Linton estava sentada, como de costume, no recanto da janela aberta, com um vestido branco solto e um xale leve sobre os ombros. Seus longos e espessos cabelos haviam sido parcialmente cortados no início da doença, e agora ela os usava simplesmente penteados, em seus cachos naturais, sobre as têmporas e o pescoço. Sua aparência estava alterada, como eu havia dito a Heathcliff, mas, quando estava calma, havia uma beleza sobrenatural na mudança. O brilho de seus olhos havia sido substituído por uma suavidade sonhadora e melancólica. Eles não davam mais a impressão de observar os objetos ao seu redor, pareciam sempre fitar além, muito além, diríamos que fora deste mundo. Além disso, a palidez de seu rosto, cujo aspecto abatido havia desaparecido à medida que ela recuperava a vitalidade e a expressão peculiar decorrente de seu estado mental, embora dolorosamente sugestivas de suas causas, contribuíam para o comovente interesse que ela despertava. E, invariavelmente, para mim, eu sei, e para qualquer pessoa que a visse, eu diria, refutava provas mais tangíveis de convalescença e rotulava como alguém fadada à decadência. Um livro estava aberto no parapeito da janela à sua frente, e o vento, quase imperceptível, agitava suas páginas de tempos em tempos. Creio que Linton o havia colocado ali, pois ela nunca se distraía com a leitura ou qualquer outra atividade. Ele passava horas tentando atrair sua atenção para algum assunto que antes lhe fora divertido. Ela tinha consciência de suas intenções, e em seus melhores momentos suportava seus esforços placidamente, demonstrando sua inutilidade apenas com um suspiro cansado de vez em quando e o interrompendo por fim com um sorriso triste e beijos. Em outras ocasiões, ela se virava com irritação, escondia o rosto nas mãos ou até mesmo o empurrava com raiva. Então ele se encarregava de deixá-la em paz, pois tinha certeza de que não adiantaria nada. Os sinos da capela de Gimmerton ainda a tocavam, e o murmúrio pleno e suave do riacho no vale chegava aos ouvidos como uma calmaria. Era um doce substituto para o murmúrio ainda ausente da folhagem de verão, que abafava aquela música ao redor da granja quando as árvores estavam frondosas. Em Morro dos Ventos Uivantes, o som sempre ecoava nos dias tranquilos que se seguiam a um grande degelo ou a uma estação de chuvas constantes. E Catherine pensava em Morro dos Ventos Uivantes enquanto ouvia, isto é, se é que pensava ou ouvia. Mas tinha aquele olhar vago e distante que mencionei antes, que não demonstrava nenhum reconhecimento de coisas materiais, nem pela audição, nem pela visão. Há uma carta para a senhora Linton, eu disse, colocando-a delicadamente em uma das mãos que repousava sobre o seu joelho. A senhora deve lê-la imediatamente, pois requer uma resposta. Devo romper o lacre? Sim, ela respondeu, sem desviar o olhar. Abri a carta, era muito curta. Agora, continuei. Leia. Ela retirou a mão e a deixou cair. A coloquei de volta em seu colo e fiquei esperando até que ela se dignasse a olhar para baixo. Mas esse movimento demorou tanto que finalmente retomei. Preciso mesmo lê-la, senhora. É do Sr. Heathcliff. Houve um sobressalto e um lampejo perturbado de lembrança,
e uma luta para organizar seus pensamentos. Ela ergueu a carta e pareceu lê-la atentamente, e quando chegou à assinatura, suspirou. Contudo, percebi que ela ainda não havia compreendido o seu significado, pois, ao pedir que eu lhe respondesse, ela apenas apontou para o nome e me fitou com um olhar melancólico e inquisitivo. Bem, ele deseja vê-la, disse eu, adivinhando sua necessidade de um intérprete. Ele já está no jardim e ansioso para saber qual será a minha resposta. Enquanto eu falava, observei um cachorro grande deitado na grama ensolarada levantar as orelhas como se fosse latir, e em seguida, abanando-as para trás, anunciar com um abanar de rabo que alguém se aproximava e que ele não considerava um estranho. A senhora Linton se inclinou para a frente e escutou sem fôlego. No minuto seguinte, um passo atravessou o corredor. A casa aberta era tentadora demais para Heathcliff resistir à tentação de entrar. Provavelmente ele supôs que eu estava inclinada a quebrar minha promessa e, portanto, resolveu confiar em sua própria audácia. Com muita ansiedade, Catherine olhou para a entrada de seu quarto. Ele não entrou diretamente no quarto certo. Ela me fez um gesto para que eu deixasse entrar, mas ele descobriu antes que eu pudesse alcançar a porta. Em 1 ou 2 passos estava ao lado dela e a abraçou. Ele não disse uma palavra, nem a soltou por uns 5 minutos, período durante o qual lhe distribuiu mais beijos do que jamais dera em toda a sua vida, eu diria. Mas minha senhora o beijara primeiro, e eu vi claramente que ele mal conseguia suportar, por pura agonia, olhar para o rosto dela. A mesma convicção o acometeu, assim como a mim, desde o instante em que a viu, de que não havia perspectiva de recuperação ali. Ela estava afadada, certamente morreria. Oh, Cat! Oh, minha vida! Como posso suportar isso? Foi a primeira frase que ele pronunciou, num tom que não buscava disfarçar seu desespero. E agora ele a encarava com tanta intensidade que pensei que a própria intensidade do seu olhar lhe traria lágrimas aos olhos, mas eles ardiam de angústia, não se derreteram. E agora? Disse Catherine, recostando-se e retribuindo o olhar com uma expressão repentinamente sombria. Seu humor era apenas uma fachada para caprichos constantemente variáveis. Você e Edgar partiram meu coração, Radcliffe, e ambos vêm se lamentar por isso, como se fossem dignos de pena. Não terei pena de vocês, não. Vocês me mataram, e prosperaram com isso, eu acho. Como vocês são fortes! Quantos anos pretendem viver depois que eu partir? Radcliffe ajoelhou-se para abraçá-la. Tentou levantar-se, mas ela agarrou-lhe os cabelos e o impediu de se levantar. Quem me dera poder te abraçar, continuou ela amargamente, até que ambos morrêssemos. Não me importaria com seu sofrimento. Não me importo com seu sofrimento. Por que você não deveria sofrer? Se eu sofro, você vai me esquecer? Vai ficar feliz quando eu estiver na Terra? Vai dizer daqui a 20 anos, aquele é o túmulo de Catherine Earnshaw. Eu a amei há muito tempo e fiquei arrasado por perdê-la, mas isso já passou. Amei muitos outros desde então. Meus filhos são mais queridos para mim do que ela era, e na hora da morte não me alegrarei por ir para o túmulo dela. Ficarei triste por ter que deixá-los. Você vai dizer isto, Heathcliff? Não me torture até que eu fique tão furioso quanto você! Gritou ele, arrancando a cabeça e rangendo os dentes. Para o observador frio, os dois formavam uma imagem estranha e assustadora. Com razão, Catherine poderia considerar que o céu seria uma terra de exílio para ela, a menos que, com seu corpo mortal, abandonasse também seu caráter moral. Seu semblante atual exibia uma ferocidade vingativa em sua face branca, lábios pálidos e olhos cintilantes, e ela ainda conservava entre os dedos fechados uma mecha das madeixas que segurava. Quanto ao seu companheiro, ao se levantar com uma mão, segurou seu braço com a outra, e tão insuficiente era sua delicadeza para atender às exigências de sua condição, que, ao soltá-la, vi 4 marcas azuis distintas em sua pele incolor,
Estás possuída por um demônio, mulher? Prosseguiu ele com ferocidade. Para falares assim comigo enquanto morres? Refletes que todas essas palavras ficarão gravadas na minha memória, corroendo-me eternamente depois que me deixares. Sabes que mentes ao dizer que eu a matei? E, Catherine, sabes que eu poderia tanto te esquecer como a minha própria existência. Não basta a tua infernal, a tua ganância que, enquanto tu repousas em paz, eu me contorcerei nos tormentos do inferno? Não terei paz, lamentou Catherine, despertando para uma sensação de fraqueza física a pulsação violenta e desigual do seu coração, que batia visivelmente e audivelmente sob o excesso de agitação. Ela não disse mais nada até que o paroxismo passasse, então continuou com mais gentileza. Não desejo a ti maior tormento do que o que já sinto, Heathcliff. Desejo apenas que nunca nos separemos, e se alguma palavra minha te perturbar daqui em diante, saiba que sinto a mesma angústia debaixo da terra, e por fim, me perdoa. Vem cá e ajoelha-te novamente. Nunca me fizeste mal na tua vida. Aliás, se guardares rancor, isso será pior de lembrar do que as minhas duras palavras. Não queres voltar aqui? Volta! Heathcliff foi até o encosto da cadeira dela e se inclinou, mas não o suficiente para que ela visse seu rosto, que estava lívido de emoção. Ela se virou para olhá-lo, ele não permitiu, virando-se abruptamente, caminhou até a lareira, onde ficou parado em silêncio, de costas para nós. O olhar da senhora Linton o seguiu com suspeita. Cada movimento despertava um novo sentimento nela. Após uma pausa em um olhar prolongado, ela continuou, dirigindo-se a mim com um tom de indignada decepção. Veja bem, Nelly. Ele não cederia um instante para me manter fora da sepultura. É assim que sou amada. Bem, deixe para lá. Esse não é o meu Heathcliff. Ainda amarei o meu e o levarei comigo. Ele está na minha alma. E, acrescentou pensativa, o que mais me irrita é esta prisão destruída, afinal. Estou cansada de estar presa aqui. Estou exausta de escapar para aquele mundo glorioso e estar sempre lá, não o vendo vagamente através das lágrimas e ansiando por ele através das paredes de um coração dolorido, mas realmente com ele e nele. Nelly, você pensa que é melhor e mais afortunada do que eu. Com saúde e força plenas, você sente pena de mim. Muito em breve isso mudará. Eu sentirei pena de você. Serei incomparavelmente superior a todos vocês. Eu me pergunto como ele não estará perto de mim. Ela continuou devagar. Pensei que ele desejasse isso. Heathcliff, querido, você não deveria estar triste agora? Venha até mim, Heathcliff. Em seu ânimo, ela se levantou e se apoiou no braço da cadeira. Diante daquele apelo insistente, ele se virou para ela com um olhar de absoluto desespero. Seus olhos, arregalados e marejados, finalmente a fitaram com ferocidade. Seu peito subia e descia convulsivamente. Por um instante, se separaram e então mal vi como se reencontraram. Mas Catherine deu um salto e ele a segurou e se envolveram no abraço do qual pensei que minha senhora jamais seria libertada com vida. Na verdade, aos meus olhos, ela parecia completamente inconsciente. Ele se atirou na cadeira mais próxima e quando me aproximei apressadamente para verificar se ela havia desmaiado, ele me encarou com raiva, espumando como um cão raivoso, e a puxou para si com ciúme voraz. Não me senti como se estivesse na companhia de um ser da minha espécie. Parecia que ele não entenderia, mesmo que eu falasse com ele. Então, me afastei e me calei em grande perplexidade. Um movimento de Catherine me aliviou um pouco de repente. Ela ergueu a mão para abraçar seu pescoço e encostou a face na dele enquanto ele a segurava. Enquanto ele, em resposta, a cobrindo de carícias frenéticas, dizia descontroladamente: Agora você me ensina o quão cruel você foi, cruel e falsa. Por que você me desprezou? Por que você traiu seu próprio coração, Cat?
Não tenho uma palavra de consolo. Você merece isso. Você se matou. Sim, você pode me beijar e chorar, e espremer os meus beijos e lágrimas. Eles vão te arruinar, vão te condenar. Você me amou? Então que direito você tinha de me deixar? Que direito? Me responda! Pela pobre fantasia que você sentia por Linton? Porque a miséria, a degradação e a morte, e nada que Deus ou Satanás pudesse infligir nos separaria? Você, por sua própria vontade, fez isso. Eu não quebrei seu coração, você o quebrou. E ao quebrá-lo, você quebrou o meu. Tanto pior para mim que sou forte. Eu quero viver? Que tipo de vida será essa quando você... Oh, Deus! Você gostaria de viver com sua alma na sepultura? Deixe-me em paz! Deixe-me em paz! Soluçou Catherine. Se eu errei, estou morrendo por isso. Basta! Você também me abandonou, mas eu não vou te repreender. Eu te perdoo. Me perdoe. É difícil perdoar? Olhar nesses olhos e sentir essas mãos destroçadas, respondeu ele. Me beije de novo. E não deixe que eu veja seus olhos. Eu perdoo o que você me fez. Eu amo meu assassino, mas o seu. Como posso? Eles permaneceram em silêncio, seus rostos escondidos um contra o outro, banhados pelas lágrimas um do outro. Pelo menos, suponho que o choro era mútuo, pois parecia que Heathcliff também podia chorar em uma ocasião tão importante como aquela. Entretanto, fiquei bastante incomodada, pois a tarde passou rapidamente, o homem que eu havia enviado retornou de sua missão, e eu pude distinguir, pelo brilho do sol poente no vale, uma multidão se formando do lado de fora do pórtico da capela de Gimmerton. O culto terminou, anunciei. Meu mestre estará aqui em meia hora. Heathcliff soltou um palavrão e puxou Catherine para mais perto de si. Ela não se mexeu. Em pouco tempo, avistei um grupo de criados passando pela estrada em direção à ala da cozinha. O Sr. Linton estava muito atrás. Ele mesmo abriu o portão e subiu lentamente, provavelmente desfrutando da adorável tarde que respirava um ar suave como o verão. Ele está aqui! Exclamei. Pelo amor de Deus, desça depressa! Não encontrará ninguém na escada da frente. Seja rápido e fique entre as árvores até que ele entre completamente. Ah, preciso ir, Cat, disse Radcliffe, tentando se desvencilhar dos braços da companheira. Mas, se eu sobreviver, nos veremos novamente antes que você durma. Não me afastarei mais de 5 metros da sua janela. Você não deve ir, respondeu ela, segurando toda a firmeza que suas forças permitiam. Você não irá, eu lhe digo. Por 1 hora, Cat, implorou ele com veemência. Nem por 1 minuto, ela respondeu. Cat, eu preciso. Lenton vai se levantar imediatamente, insistiu o intruso alarmado. Ele teria se levantado e, com esse gesto, soltado os dedos dela. Ela se agarrou com força, ofegante. Havia uma determinação insana em seu rosto. Não! Ela gritou. Não, não vá! É a última vez! Edgar não vai nos machucar! Heathcliff, eu vou morrer! Maldito seja o tolo! Lá está ele! Exclamou Heathcliff, recostando-se na cadeira. Shh, querida. Fique em silêncio, Catherine. Eu ficarei. Se ele atirasse em mim, eu morreria com uma bênção nos lábios. E lá estavam eles, rápidos novamente. Ouvi meu mestre subindo as escadas, um suor frio escorreu da minha testa. Fiquei horrorizada. Vai dar ouvidos aos seus delírios? Perguntei com veemência. Ela não sabe do que diz? Vai arruiná-la só porque ela não tem juízo para se defender? Levante-se! Você pode se libertar agora mesmo? Esse foi o ato mais diabólico que você já cometeu. Estamos todos perdidos. Patrão, patroa e serva. Torci as mãos e gritei, e o Sr. Linton apressou ao passo ao ouvir o barulho. Em meio à minha agitação, fiquei sinceramente feliz ao observar que os braços de Catherine haviam relaxado e sua cabeça pendia para baixo. Ela desmaiou ou morreu, pensei. Tanto melhor.
Muito melhor que ela esteja morta do que continuar sendo um fardo e uma fonte de sofrimento para todos ao seu redor. Edgar saltou sobre o hóspede inesperado, empalidecendo de espanto e fúria. Não sei o que ele pretendia fazer, contudo, o outro interrompeu imediatamente qualquer demonstração de emoção, colocando o corpo aparentemente sem vida em seus braços. Olha ali, disse ele. A menos que você seja um demônio, ajude-a primeiro. Depois você pode falar comigo. Ele entrou na sala de estar e sentou-se. O Sr. Linton me chamou, e com muita dificuldade e depois de recorrermos a vários meios, conseguimos fazê-la recobrar os sentidos, mas ela estava completamente atordoada. Suspirava, gemia e não reconhecia ninguém. Edgar, em sua preocupação por ela, esqueceu-se de seu odiado amigo. Eu não. Fui na primeira oportunidade e implorei que ele fosse embora, afirmando que Catherine estava melhor e que eu lhe contaria pela manhã como ela havia passado a noite. Não me recusaria a sair, respondeu ele, mas ficarei no jardim. E, Nelly, lembre-se de cumprir sua palavra amanhã. Estarei debaixo daqueles lariços. Cuidado, ou farei outra visita, esteja Linton em casa ou não. Ele lançou um olhar rápido pela porta entreaberta do quarto e, constatando que o que eu afirmava era aparentemente verdade, livrou a casa de sua infeliz presença. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!